É importante dizer que o grande desafio e a grande motivação deste projeto foi a transformação de um palácio do século XIX numa escola, instalar uma escola. E isso levantou imensas dificuldades, não foi uma, foram muitas dificuldades. Por um lado, dificuldades burocráticas, porque uma escola obriga a cumprir uma série de regulamentos, que são regulamentos um pouco cegos para um edifício deste tipo, e que nos obrigou a pedir a classificação como monumento nacional. Mas depois houve dificuldades mais pragmáticas que nos obrigou a dotar o edifício de infraestruturas para que uma escola pudesse funcionar. E essa foi a grande dificuldade, porque nós, de início, tínhamos um propósito de manter a identidade do edifício, porque o edifício encontrava-se em relativamente bom estado e, portanto, nós não queríamos colocar elementos que fossem dissonantes. Portanto, a procura desses caminhos para podermos levar as redes, quer elétricas, quer redes de dados, quer redes de água, foi a grande dificuldade. Também, sendo uma escola de artes e espetáculo, obrigava-nos a ter várias instalações sanitárias, balneários e, portanto, que não podiam ser colocados dentro do edifício do palácio, porque o palácio está cheio de decorações no teto, nas paredes, portanto era impossível nós colocarmos promadas verticais para as instalações sanitárias. E, portanto, essa dificuldade foi um pouco colmatada ou foi resolvida com o aproveitamento de um edifício que existia colado ao palácio, em que nós construímos um novo edifício por onde vêm todas essas infraestruturas e que ligam ao edifício. Portanto, de certa forma, foi a solução que encontramos para poder chegar com as redes ao edifício, e depois dentro do edifício foi um trabalho que foi feito muito em obra, que foi essa procura desses caminhos que não pusessem em causa a integridade dos elementos decorativos. Por outro lado, do ponto de vista da construção, optamos numa primeira fase por reconstruir a cobertura, porque era um dos elementos que estava mais degradado e que punha em causa o estado de conservação do edifício e portanto, começamos por essa cobertura e como a obra foi feita em várias fases, depois de ter a cobertura consolidada, permitia-nos depois, então, avançar com a reabilitação dos outros pisos. Outro aspecto que foi importante foi o conhecimento do edifício, conhecer o edifício. Conhecer um edifício para reabilitar é fundamental. E o conhecimento não é só aquilo que estamos a ver, não é só o conhecimento dos espaços, mas também conhecê-lo do ponto de vista da sua integridade estrutural. E é curioso como é que isso foi feito de forma quase empírica. Portanto, o engenheiro Rui Póvoas pegou numa turma da academia e levou-os para as salas, fazendo saltos e a perceber se a estrutura se estava em condições de poder ser reutilizada. A reabilitação do património, em particular do património com valor cultural, é um exercício complexo, é um exercício multidisciplinar, em que a arquitetura e a engenharia civil nunca são dissociáveis, têm que trabalhar sempre em conjunto. E, portanto, no caso do Palácio do Bolhão, houve o privilégio de poder haver essa interface no sentido de, encontrando um caminho para uma reabilitação adaptativa, pouco intrusiva, aquilo que são as áreas fundamentais da engenharia civil poder estar integradas. Uma componente estrutural, desenvolvida pelo professor Rui Póvoas, o engenheiro civil, depois há as componentes ligadas à física das construções, onde a térmica, entendendo por térmica não só a eficiência energética, mas o conforto e o comportamento passivo do edifício, o problema da higrotérmica que se prende com a umidade do interior, mas sobretudo o problema do desempenho dos elementos em contacto com o solo, o problema da ventilação, que tem que ser uma ventilação sempre que possível passiva para edifícios com estas características, e o desempenho acústico, porque isto era um edifício, como foi já referido, um edifício de habitação, um palácio que é transformado numa escola de artes e que é transformado num teatro, e portanto há um conjunto de exigências de caráter acústico, sobretudo acústica interior, que têm que ser tidas em atenção. Portanto, esta interface é absolutamente indissociável. E portanto eu tenho tido ao longo destas várias décadas
posso dizer, várias décadas, o privilégio de trabalhar com o arquiteto Sérgio Gigante, onde sempre encontrei uma enorme abertura para esta interface entre a engenharia civil e a arquitetura e, portanto, essa abertura foi fundamental para que nesses trabalhos pudesse haver esta interligação destas duas componentes. Claro que a engenharia civil não é só estruturas, além das estruturas temos a física das construções, mas temos também depois as instalações. E nas instalações, como também já foi aqui tão bem dito, tem que haver uma integração. Elas têm que estar lá porque são indispensáveis às novas funcionalidades, mas têm que estar completamente integradas e de uma forma pouco intrusiva face ao valor patrimonial dos elementos construtivos, seja as águas pluviais, seja o abastecimento de água, seja a drenagem de esgotos, áreas clássicas da engenharia civil, como outras instalações que neste edifício foram excepcionalmente integradas no projeto de arquitetura. A intervenção em edifícios com enorme valor patrimonial, como é o caso do Palácio do Bolhão, exige uma operação que é complexa. Há componentes de construção clássica, mas há componentes de restauro. E, portanto, essa especificidade dos trabalhos é absolutamente decisiva para o sucesso da intervenção. É evidente que, do ponto de vista de obra, aquilo que é verdadeiramente importante é que se faça uma intervenção e uma reabilitação adaptativa. Isto é, enquanto na construção nova nós temos a capacidade de conceber um pormenor, idealizar um detalhe e depois poder materializá-lo num desenho e na obra, na reabilitação é um pouco o contrário. É um pouco saber que há um elemento construtivo que teve que ser caracterizado, que teve que ser avaliado, mas depois durante a obra tem que haver a necessária flexibilidade para poder encontrar em cada caso específico o sítio certo para poder intervir, para poder colocar uma instalação. Este é o grande desafio que, de uma forma genérica, os trabalhos de restauro em edifícios com enorme valor patrimonial têm que ser tidos em consideração. Seja na componente estrutural ou seja nas componentes construtivas, do ponto de vista metodológico, quando se tem um edifício com estas características, o que é preciso fazer em primeiro lugar é caracterizá-lo, perceber como são as coberturas, como é a fachada, como são os elementos em contacto com o solo, como são os elementos interiores. E depois de ser feita essa caracterização, há que encontrar eventuais defeitos, quando eles existem, para os poder corrigir, e há que encontrar a possibilidade de poder dar uma resposta mais adequada às exigências atuais. E, portanto, do ponto de vista metodológico, além do diagnóstico, que é de caracterização, de mapeamento, há depois uma segunda fase, que é uma espécie de uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção tem que ser tão pouco intrusiva quanto possível, de adaptação àquilo que é a realidade, e quando é necessário colocar infraestruturas. Já foi tão bem explicado que é necessário encontrar uma espécie de uma promada vertical, um corpo um pouco exterior a uma construção que tem enorme valor e sobre a qual não se pode intervir, para poder introduzir as valências necessárias ao desempenho atual. É evidente que este edifício, do ponto de vista térmico, pode não ter muitas instalações, mas tem um conjunto de características que são muito particulares. Os edifícios antigos dispõem de um volume de ar maior, dispõem de uma enorme inércia térmica que corresponde à massa dos elementos construtivos, sobretudo das paredes, que permitem naturalmente fazer uma atenuação, uma redução dos picos de temperatura no verão, descendo, e reduzindo os picos de temperatura no inverno, subindo. Essa capacidade de inércia térmica pode ser aproveitada e, portanto, as instalações têm que ser apenas o complemento justo necessário, o mínimo necessário para poder responder às exigências atuais. E o conforto adaptativo é um conforto adequado para este tipo de edifícios. Nós temos que nos adaptar ao clima exterior e o edifício, de acordo com as suas próprias características, vai ele próprio contribuindo para uma certa estabilização e para um certo conforto. Mas num edifício com estas características, que é uma escola de artes e que é um teatro, é necessário ter também uma componente acústica relevante. Isto é, dentro de um espaço, a inteligibilidade da palavra, o tempo de reverberação são fundamentais. Os equipamentos não podem produzir, os poucos equipamentos que são instalados não podem produzir incomodidade acústica, o nível de ruído desses equipamentos tem que ser controlado e tem que haver depois um isolamento mínimo em espaço para que se possa trabalhar, sobretudo quando há espaços sobrepostos. Por outras palavras, há variedíssimas especialidades da engenharia civil que, com pequenas intervenções, são um grande contributo para que o edifício tenha um melhor desempenho. É curioso que, até sermos confrontados com a possibilidade de reconverter e reabilitar o palácio, eu nunca me tinha apercebido da sua existência naquele estreito trecho da Rua Formosa. E foi a descoberta do seu espaço interior que me chamou a atenção para a sua importância na história do centro da cidade do Porto. Fiquei deslumbrado e tudo que posteriormente li sobre a vida do edifício foi ganhando um sabor muito especial.
mas arrisco afirmar que o que foi mais decisivo no modo de abordar o projeto terá sido o surpreendente estado de conservação que fomos encontrar no seu interior. Em geral, com exceção da cobertura, o palácio configurava espaços que mantinham a integridade dos seus materiais de construção, acabamento e mesmo decoração. A verdade é que estávamos perante uma peça arquitetónica de inegável qualidade, mesmo nos seus aspectos mais contraditórios, que suscitava uma vontade de respeito pela sua identidade a preservar, desde logo sugerindo mais ações de manutenção e restauro do que de profunda transformação. Por isso, desde o início do projeto, começou a ganhar forma o propósito de mexer o menos possível no palácio, refriando aquela ânsia tão própria de alguns arquitetos de, por assim dizer, mostrarem serviço. Como se o arquiteto se limitasse a seguir um guião ditado, mais pela configuração do edifício pré-existente do que pelo enunciado a priorístico de uma qualquer ideia, ou como se diz agora, de um conceito de projeto. Sim, porque o arquiteto poderia representar o primeiro perigo no que se refere à vontade de transformar o palácio, cruzando-o com ações tendentes a modernizá-lo e conferir-lhe um toque daquilo a que abusivamente se vai chamando contemporaneidade. Centrar as ações na manutenção e reparação do que já existia talvez contribuísse para criar a ilusão de que o arquiteto nunca tivesse passado por ali, e isso era do nosso agrado. A segunda questão, e esta no aspecto operacional, seria como atingir esse objetivo no interior de um campo profissional cada vez mais minado por múltiplos regulamentos que constituem, em minha opinião, os maiores empecilhos com que se deparam a invenção e racionalidade da prática de projeto. E assim partimos para a classificação do palácio como monumento nacional, o que em boa hora veio a ser conseguido, libertando a reconversão e reabilitação dos condicionamentos impostos pelos ditos regulamentos.